Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Salve Maria, com muita alegria que a gente vem aqui nesse 25 de dezembro, depois de um período aí sem poder estar gravando, devido à correria desse fechamento do ano civil. Mas a gente vai fazendo o que a gente pode e com a graça de Deus os frutos vão ser colhidos. Então queria primeiro estar felicitando vocês, Feliz Natal, que esse menininho Jesus possa nascer no coração de cada um de vocês e que possa encontrar um acolhimento, né? Em tempos tão perturbados como os que a gente está vivendo, né? No sentido institucional, onde a gente vê que muitas lideranças, tanto no campo religioso quanto no campo político, vão em contra daqueles mandamentos que Deus nos deu. A igreja nos convida a estar meditando na encarnação do Verbo, o anúncio da encarnação do Verbo, né? Anunciação. O anjo Gabriel, no texto de São Lucas, foi enviado a uma cidade de Nazaré e na região da Galileia, e foi enviado a uma virgem desposada com um homem chamado José, e esse homem, José, era da tribo de Davi. É interessante essa primeira parte do texto, que São Lucas, para quem não sabe, São Lucas é considerado o primeiro iconógrafo. É o primeiro que pintou, escreveu, na iconografia se diz assim, né? Um quadro sobre Nossa Senhora. Quem tem interesse, coloca a internet aí, busca para estar vendo, muito interessante. Então São Lucas, como um artista, ele começa dando um zoom no texto. Você vê que o texto progressivamente começa de uma cidade, depois de uma aldeia, e cada vez vai entrando até que o anjo entra dentro da casa de Nossa Senhora e anunciando para ela quais eram os planos de Deus. Deus entra no coração de Nossa Senhora pelo Fiat. O Fiat de Nossa Senhora é a abertura, é a porta que permite com que Deus faça morada dentro dela. Então, é interessante porque Deus nos convida a entrar nesse novo céu. E é interessante também que a gente entenda o contexto que Nossa Senhora estava vivendo, o contexto da religião em Israel nesse momento. Porque os judeus já não tinham a Arca da Aliança. O templo estava vazio. E é interessante que agora as coisas são direcionadas para essa pequena casa, a casa de Nazaré. Esse é o novo templo de Deus. Então Deus nos convida a entrar nesse templo. E como São Rafael, a gente também é convidado a entrar nessa casa de Nossa Senhora. E uma pergunta, Gabriel. E uma pergunta, como é que vocês pensam que era a casa de Nossa Senhora? Os quadros que a gente conhece, os íconos que são pintados sobre Nossa Senhora, sempre Nossa Senhora está no sentido meditativo, está em oração. E tem alguns quadros que colocam Nossa Senhora terrendo o véu que ia ser usado para colocar no templo. Então Nossa Senhora, em um contexto, se podemos dizer assim, de crise institucional religiosa, Nossa Senhora não está preocupada com coisas, apesar que ela tinha poder para estar preocupada com isso, mas Nossa Senhora está preocupada com as coisas ordinárias. Nossa Senhora está preocupada com a sua vocação primordial, que é a sua relação com Deus. E a sua relação com Deus se dá diretamente com a relação com o templo. E por isso que ela está trabalhando para fazer as coisas para o templo. E é interessante também que Deus envia São Gabriel a um contexto familiar. A virgem estava desposada com um homem chamado José. Deus entra dentro de uma família. Deus entra em uma casa familiar. E ao entrar nesse contexto, as leituras automaticamente nos levam ao Gênesis. Deus está fazendo uma nova criação. Deus está de novo criando um novo jardim e Deus de novo está instituindo uma família. Aquilo que Adão e Eva perderam pela sua desobediência, Maria e Jesus Cristo nos está devolvendo. Então Natal é um motivo de muita alegria, porque Deus nos dá uma família. Deus nos dá São José. Deus nos dá Nossa Senhora. Deus nos dá o menininho Jesus. Isso para nós já deve ser um motivo de muita alegria, encher o coração. Deus nos dá a possibilidade, por mais que você não tenha pai, por mais que você não tenha mãe,
Por mais que você se encontre só nos dias de hoje, tenha certeza de que você participa de uma família. Você tem um pai, que é São José. Você tem uma mãe, que é Nossa Senhora. E você tem um irmão, que é Deus, que é Jesus Cristo. Então só isso deveria ser um motivo de muita alegria. Agora, supomos que esse anjo entrasse na sua casa hoje. Que São Gabriel fosse enviado à sua casa. Como ele encontraria a sua casa hoje? Encontraria desordenada? Encontraria meio bagunçada? Encontraria meio perturbada? Como São Gabriel encontraria a sua casa hoje? Encontraria ordenada? Bonita? E é interessante porque a ordem dessa casa de Nossa Senhora nasce da sua relação com Deus. As coisas estão ordenadas quando a gente coloca primeiro as coisas mais importantes. E é o que está acontecendo aqui. Deus está estabelecendo uma ordem. Está estabelecendo um templo. Porque Nossa Senhora agora é o tabernáculo. Ela é a arca da nova aliança. Então Deus, ao colocar seu templo, ao colocar um centro, então ele começa a ordenar todas as coisas. Porque a partir do momento que a gente tem um ponto de referência, por isso que as igrejas antigamente eram vistas e eram tidas como o ponto de referência central de uma cidade, por isso que estava normalmente no centro. Aqui também acontece a mesma coisa. Deus estabelece o seu templo, e o seu templo é Nossa Senhora. Então Deus começa essa história, se a gente pudesse ver isso desde uma perspectiva de uma briga, Deus já começa dando um golpe mortal no demônio. Porque Deus estabelece um templo onde o diabo não pode entrar. O diabo entrou e conheceu o coração de Eva e de Adão. Mas ele nunca conheceu, nunca colocou os pés nesse templo santo. Por isso que ela é a Imaculada. Feliz Natal também para todos vocês. E continuando essa meditação, é interessante ver que podemos perguntar por que o demônio teve acesso ao coração de Eva, mas não no coração da Virgem Maria. E se vemos, está principalmente na humildade. Porque se nós voltássemos e encontrássemos, ou seja, estudássemos a história de Nazaré, e principalmente a geração de Davi, que deveria vir o Messias, vamos saber também em escritos que a Virgem Maria, ela dedicava todo o tempo para ser a serva daquela que seria a mãe do seu Senhor, a mãe do Messias. Mas de tanto humilde era ela, Deus a escolheu. E por esta humildade, o demônio praticamente é como que foi enganado pela própria Virgem Maria, ou podemos dizer, pelo próprio Deus. É como que não esperava que dessa pequena menina, que naquele tempo, quando Nossa Senhora recebe esse anúncio do anjo, ela tinha mais ou menos entre 12 a 14 anos. E por essa humildade ela recebe essa graça extraordinária. E segundo o que Franciel perguntou, o que nós poderíamos responder, qual é a nossa resposta para o anjo? Quando ele diz, ave cheia de graça, o Senhor está contigo, e dá todo o anúncio, qual foi a resposta da Virgem Maria? Já sabemos. E qual é a nossa? Qual seria a nossa se hoje o anjo Gabriel, independente do lugar que estejamos, e se é na sua casa, devemos ver, obviamente, que, como Franciel bem dizia, que a ordem é um pouco do reflexo de nossa alma. Seguramente, Nossa Senhora tinha sua casa embellecida. E o anjo, ao anunciar, ela dá o sim. Esse sim que, imaginemos, esse sim que foi para desde os pecadores até os santos, foi um sim extraordinário. Porque para os pecadores, esse sim de Nossa Senhora trouxe a esperança da salvação. Para os santos, deu a graça de poder um dia estar com Deus na eternidade. E para toda a humanidade, praticamente um sentido da vida. Porque se Nossa Senhora não desse o sim, quem saberia que nós hoje poderíamos ter essa esperança de um céu, esperança de que essa vida aqui é uma peregrinação. Então, Nossa Senhora, também no contexto que o anjo vai a Nazaré, temos que saber por quê.
que era a cidade de Nazaré? A cidade de Nazaré foi uma cidade estabelecida para aqueles que, podemos dizer, para os refugiados, daqueles que estavam sendo perseguidos, por assim dizer, por um pecado mortal, não pecado mortal, mas por aqueles que cometiam um pecado, e esse pecado merecia a morte. Então, todos, ao entrar nessa cidade, quem deveria vingar, já não poderia vingar dele. Enquanto ele ficasse nessa cidade, ele deveria, por assim dizer, era custódio, não poderia matá-lo. Aí nos perguntamos, mas Nossa Senhora e São José, que contradição é essa? Não que eles pecaram, obviamente, mas se podemos ver uma visão simbólica, eles assumiram já aí os pecados da humanidade. Esse cordeiro que nasceria da Virgem Maria, essa criancinha, Jesus Cristo, ele que foi esse que carregou sobre si todos os pecados. Mas não foi pelos pecados da Virgem Maria ou de São José, mas sim porque a linhagem, a geração de Davi pela qual veria o Messias, estava sendo perseguida naquele tempo. E aí foi o lugar que Nossa Senhora e São José, por assim dizer, pela divina providência, estavam sendo protegidos. E por esse sim, que foi em meio, por assim dizer, um caos, porque imagina o lugar de refugiados que estavam por ser mortos, né, que tinha muita tranquilidade. Mas aí, nesse contexto, o anjo visitou Nossa Senhora. Quantos contextos temos hoje que estão perturbados? Mas, obviamente, vivendo essa vida que a Virgem Maria estava, poderemos também receber essa visita. É isso, amados irmãos. Muito interessante isso que o Antônio está falando com relação ao refúgio. E é interessante porque a gente tem dois contextos. Deus está nos convidando a entrar nessa casa, assim como São Gabriel entrou nessa casa, Deus está nos convidando a entrar nessa casa. Nossa Senhora é o refúgio que Deus nos dá hoje. Para os nossos medos, para as nossas preocupações, para todas as dificuldades que a vida pode nos apresentar, Nossa Senhora é o nosso refúgio. E é interessante ver isso na vida do Papa João Paulo II, porque muitas vezes disse que as pessoas que viviam com ele entravam no seu quarto, ou entravam no seu escritório, e ele estava abraçado à imagem de Nossa Senhora. Esse era o seu refúgio. É aí onde ele chorava, é aí onde ele pedia um consolo, é aí onde ele encontrava a força para governar essa barca. Então, a gente tem que priorizar e aceitar esses caminhos que Deus vai nos dando. Porque só existe duas realidades. Ou a gente entra a participar dessa família divina, ou a gente fica nas trevas de fora. Ou a gente aceita o plano de Deus, a gente aceita entrar nesse santuário que Deus nos deu, que é Nossa Senhora, ou a gente fica junto com o demônio nessa escuridão, nessa tristeza. E é interessante porque eu estava conversando com um amigo e ele me falava sobre o contexto do Natal, né? Porque o Natal é um tempo ambíguo, em certo sentido, de muita euforia, onde as pessoas normalmente bebem muito, onde há muita violência. E ele falava que teve um estudo que comprovava que havia muito suicídio no Natal. Porque o Natal vem com esse contexto, essa carga emocional, onde a gente quase é obrigado a estar feliz, porque todo mundo está feliz, então a gente quer entrar nessa euforia, nessa felicidade, e que é uma felicidade falsa. Então muitas vezes a gente, para estar feliz como as outras pessoas, compra roupa, organiza a nossa casa, faz muita comida, chama as famílias, há muito álcool e para aí a coisa vai. Mas a gente nunca encontra essa paz porque a gente não está sabendo priorizar, a gente não está entendendo o que realmente significa o Natal. O Natal é um tempo de receber. Receber o quê? O advento, aquele que vai vir. Jesus Cristo vai vir como uma criança. E Jesus Cristo entra nesse templo que é Nossa Senhora como uma criança. A gente tem muitas atitudes de pessoas grandes, a gente pensa como adulto. Mas no reino dos céus só entra quem é criança. Não criança no sentido infantil,
mas criança no sentido de uma pessoa que está segura, que confia, que tem uma relação filial com Deus e com Nossa Senhora. É muito bonita essa imagem de um pai que, com seu filho no colo, começa a fazer upa e joga a criança para cima, e a criança não tem medo, porque sabe que é o seu pai, meu pai vai me segurar, meu pai não me vai deixar cair. Mas as pessoas que estão vendo isso desde fora, às vezes fica apreensivo e pode ser que ele deixe cair. Então muitas vezes na nossa vida também nos acontece isso. Deus é esse que nos joga para cima às vezes, que nos faz passar por algumas dificuldades, mas a gente nunca deve desconfiar desses braços fortes que Deus tem. Porque Deus está sempre ao nosso auxílio, e Deus sempre nos prepara, e Deus sempre nos guia e nos defende. E é interessante porque Jesus Cristo vem como criança, nada mais vulnerável do que uma criança. E por que ele vem como uma criança? Porque ele sabe que está num lugar sagrado. Ele sabe que nessa casa ninguém pode entrar. E ele sabe também que tem um pai. E por mais que passe alguma coisa com ele, o pai dele nunca vai defraudar ele. Deus nunca nos vai abandonar. Então a gente tem que tirar da nossa vida essas atitudes mundanas, se podemos dizer. Que o nosso Natal já não seja mais com coisas artificiais. Que a gente busque aquilo que realmente é profundo, que a gente busque uma preparação, não perder o tempo. A igreja nos deu todo um tempo de advento. E se eu pudesse parar agora e pensar que tipo de meditação eu fiz no advento, me confessei, me preparei espiritualmente, eu desprezei todo esse tesouro que a igreja nos deu. É assim que, já finalizado o advento, agora estamos em tempos do Natal ainda. A igreja celebra, considerado uma oitava de Natal, como que daqui a 8 dias é celebrado todos os dias como se fosse o dia do nascimento dessa criança que nos trouxe a salvação. E para ir finalizando essa meditação, em geral nós damos valor às coisas, especialmente quando conhecemos. Assim como eu valorizei muito mais meu pai depois que eu conheci a história dele, assim nós daremos mais valor ao Natal, e ainda mais, não digo valor porque às vezes pensa enquanto a financeiro, mas nós daremos mais honra a Nossa Senhora, ao Divino Menino Jesus, a toda a Sagrada Família de Nazaré, na medida que nós vamos adentrando, conhecendo, principalmente o que foi, qual o motivo que Deus enviou o Menino Jesus, o único Filho, como aqueles que participaram da missa no dia 25, vai escutar, uma criança, um filho se nos foi dado. Então, se Deus Pai não negou o único Filho dele para nós, como diz São Paulo, ainda quando nós éramos pecadores, quanto mais agora, nós em nossa busca de santidade. Por isso que o que Franciel falou encaixa muito para que nós possamos já, ao finalizar o advento, neste tempo de Natal, e especialmente para, por assim dizer, o ano civil que está por terminar o ano, busquemos nós terminar bem este ano e principalmente começar um ano novo, mas não só com roupa branca, como estamos agora, mas sim com a alma branca, a alma limpa. E esse tesouro está nas mãos dos sacerdotes. Uma boa confissão, para depois receber esse divino menino na hóstia consagrada. E assim nós teremos, por mais que estamos, nossas famílias às vezes em briga, por mais que às vezes o ambiente não seja tão favorável, mas a paz verdadeira e a alegria verdadeira vem de dentro, porque ela é o próprio Deus em nós. Por isso, amados irmãos, não é tempo de desesperar, é tempo de muita confiança. Emmanuel, Deus está com nós. Então, a gente tem que ter muita confiança. É interessante que a gente veja o Natal também como um processo de gestação. Não é que todos os natais são as mesmas coisas ou sempre se repete o mesmo. Isso é assim se uma pessoa está vivendo o Natal de forma mundana. Mas a igreja sempre nos vai transformando. A igreja sempre, a gente nesse seio materno da igreja de Nossa Senhora, sempre a igreja vai fazendo com que a gente cada vez mais se pareça a Nosso Senhor. E por isso a igreja então é rotativa, é um processo circular. Porque cada ano a igreja te vai dando graças, te vai dando
alimento para que você possa cada vez mais ir se assemelhando ao nosso Senhor Jesus Cristo. E se você não viveu um bom Natal, se o seu Natal você não passou bem, visite o Santíssimo e ali diante de Deus, ajoelhado, faça uma boa oração. Peça a Deus para que restaure, limpe o seu templo, limpe o seu coração e que Ele venha habitar na sua casa. Peça a Deus para que te dê força, para que te dê esperança, que você possa ver o belo da criação que Deus fez. Então, o diabo é como fumo, é como fumaça. Só tem, não tem substância. Então, muitas vezes faz com que a gente tenha medo, simplesmente para nos afastar desse amor de Deus. Mas com muita confiança em Deus, invocando a Nossa Senhora, um passo de cada vez, como as criancinhas dão, a gente vai indo na direção de Deus. É isso, amados irmãos, que Nossa Senhora possa iluminar vocês cada vez mais e que a gente possa encontrar o nosso refúgio nessa casa de Nazaré. E que a gente possa ir um pouquinho mais profundo e entrar nesse coração, nesse santuário de Nossa Senhora, e seguramente aí a gente vai se encontrar com esse divino menininho. Que assim como o anjo Gabriel encontrou o sim da Virgem Maria, ele também encontre no coração de Francel, no seu coração, para que assim o céu também se faça presente em nossas casas. Salve Maria e Salve Feliz Maria, Natal, pessoal. Feliz Natal.